Então já entendemos sobre sombras e realidades com relação ao sacerdócio levítico, a diferença com o sacerdócio de Melquisedeque. Agora nós iremos ver uma outra sombra e uma outra realidade, ok? Circuncisão do prepúcio e circuncisão do coração. A circuncisão do prepúcio, ele era uma sombra para o que haveria de vir. Então, Gênesis 17:11 diz: circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Isso foi seguido em todos os tempos, até que Cristo veio e morreu por nós. E agora ele determinou que essa circuncisão, ela é uma circuncisão interna, e diz assim em Romanos 2:29: porém judeu é aquele que é interiormente, e a circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Por quê? Continua o texto, né? Porque a letra mata, mas o espírito, ele vivifica. Então, essa é uma diferença. Aqueles atos que eram cometidos, que a lei mandava fazer, eles eram sombras do que viria. E é por isso, não é simplesmente porque Deus diz assim, não precisa mais guardar a lei. Por isso que a gente vê essa transição de lei, aonde Paulo diz, não, o mandamento é justo, santo e bom. Mas quando a gente entende o mandamento, não quando a gente guarda e fica na dúvida, tá, mas isso caiu, isso não caiu. Não, quando a gente entende. Toda a lei ela é boa, justa e santa. Porém, se a gente não entender a sombra do que a lei quer nos trazer, a gente vai estar guardando errado a lei. Entende? Deus veio trazer uma nova roupagem sobre todos os mandamentos. E ele fala literalmente, quando ele diz lá, né? Se você só olhar para uma mulher com pensamentos impuros, você estará adulterando já no seu coração. Então a lei ela tomou uma outra proporção. E a circuncisão é um modo em que Deus está mostrando isso. Entende? Então hoje, para mim me achegar na congregação dos santos, eu não preciso fazer que nem os judeus, circuncidar o prepúcio. Não mais. A circuncisão é do coração. Como que eu circuncido o meu coração? Quando eu obedeço, quando eu elimino da minha vida aquilo que mancha a reputação, aquilo que mancha a reputação de um filho de Deus, do povo de Deus. Quando eu luto contra a carne, eu estou circuncidando o meu coração todos os dias. Qual é a outra sombra, a outra realidade que tem aqui? Lei e graça. Vamos falar um pouco sobre a lei e sobre a graça, tá bom? E aí a gente pode entender também. Eu vou entrar em Levíticos 26-46 e nós vamos ler um por um desses versos aqui para que fique gravado, tá bom? Levíticos 26-46. O que diz lá? Vamos lá então. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. A gente não vai ler todas as leis e todas as ordenanças. O que eu posso dizer para vocês é, não são, tá? De maneira nenhuma, não são 10 mandamentos, as leis. São 612 mandamentos, tá bom? Então a gente tem que estar inteirado disso. Porque a lei é constituída de tudo isso. Então, é importante que a gente saiba discernir o que a lei de Deus está nos mostrando, qual é a sombra e qual é a realidade desta mesma lei, para que a gente possa estar inteirado exatamente do que Deus quer nos apresentar. Tá bom? Aqui, ó. Em Êxodo 18, 19 e 20, vamos ver o que diz lá. Êxodo 18, 19 e 20. Ouve, pois as minhas palavras, e eu te aconselharei. E Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus. Ensina-lhe os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então essa foi uma ordenança dada a Moisés no deserto. Mateus 22, do 35 ao 40.
Vamos lá então. Mateus 22, do 35 ao 40 diz assim, vamos procurar aqui. 22. 35 a 40. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, se a gente estiver fazendo isso, nós estamos guardando toda a lei. Toda a lei depende disso, amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E esse é o mais importante que a gente tem que ter em nossa mente. Porque quando a gente está amando a Deus sobre todas as coisas, a gente está subjugando a lei embaixo disso. Mas não adianta eu dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu viver a libertinagem na minha vida. A gente tem que ter esse entendimento. E amar o próximo como a nós mesmos é exatamente isso. Não amar de mais e nem de menos. Quando a gente ama alguém muito mais do que a gente está quase que prestando uma adoração a essa pessoa. E quando a gente ama de menos, a gente não está valorizando o próximo. Então, amar o próximo como a nós mesmos é uma igualdade que Deus estipulou, onde não há acepção de pessoas. E sendo assim, a gente não vai querer o mal do nosso próximo. Sendo assim, não vai existir mentira, não vai existir adultério, não vai existir não vai ter falta de ajuda mútua com aqueles necessitados, porque a gente vai estar disposto a fazer a obra de Deus. Por isso que disto depende toda a lei e os profetas. O que mais que a gente pode dizer? Vamos lá para os textos ainda. O próximo texto está lá em Lucas 16, 16 e 17. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino, e todo homem se esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Entende? Muitos vão dizer assim, ele está entrando em contradição. Não está. A lei e os profetas, real, a lei física, literal, vigoraram até João e os profetas. Porém, quando a gente entra no reino de Deus, o reino que Jesus instituiu para que a gente siga aqui nessa terra, ele dá uma realidade muito mais ampla para a lei que era sombra. E é isso que está querendo dizer, entendeu? Nada da lei caiu. Ué, mas como que nada caiu se eu não preciso mais sacrificar animal, se eu não preciso mais devolver dízimo, se eu não preciso mais ir lá fazer minha oferta de tardes e manhãs, enfim, separar o novilho cevado, eu não preciso fazer mais nada disso. Como que a lei continua? Essa lei, ela tinha uma representação. E se essa representação foi cumprida, a gente tem que entender o lado espiritual que ela está querendo trazer. A gente entendendo o lado espiritual da lei, a gente estará cumprindo a lei. Se a gente absorver e entender e obedecer de todo o coração. Um coração circuncidado, ele é um coração que está apto a obedecer. Entende? Aqueles mandamentos que eram tábuas de pedra, hoje estão no nosso coração. A gente tem que entender isso. E a gente tem que estar apto a obedecer. Porque nenhum tio, nenhum ai saiu da lei de Deus. Nada daquilo foi escrito por um acaso e simplesmente não precisa mais. Não, eles têm um simbolismo. Por isso que temos que continuar avançando no que são sombras e o que são realidades. Porque a realidade é muito mais importante do que a sombra. Porque se assim não fosse, Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, ele não seria mais importante que o sacerdócio levítico. E Cristo, ele é tão importante que, além dele ser meu sacerdote, ele também é minha oferta. Além de tudo, ele ainda se ofereceu por nós. Então, a sombra cumpriu o seu papel muito bem. E ela tirou de nós, tirou essa obrigatoriedade de sacrificar um animal e de oferecer. A lei hoje, ela tem que estar gravada no nosso coração. Se a gente tiver entendimento disso, a gente não vai precisar mais tá brigando com nós mesmos pelos mesmos pecados.
Porque a gente irá abandonar os pecados. A gente irá entender de que aquela morte que era gerada a partir do pecado que a gente cometia, ela foi paga na cruz por Cristo Jesus. Nós precisamos o que então a partir de hoje? A partir de hoje, a gente precisa aceitar, colocar dentro do coração e obedecer de todo o coração, absorvendo a lei que está dentro de mim. Entende? A sombra se tornou realidade, deve se tornar realidade todos os dias, dentro do coração do homem. Todos os dias, uma realidade da lei que está dentro de nós. O que mais que a gente pode falar, então? A partir daí, a gente vai entrar dentro da graça, lei e graça. João 1,17. O que vai dizer lá em João 1,17? Vamos abrir lá. São muitos textos, mas eu vou dizer para vocês que eu acho muito importante que a gente leia esses textos, para que a gente possa ver o que Deus quis mostrar para a gente dentro da sua própria palavra. Então, vamos lá. João, deixa eu procurar aqui. João 1:17, né? Que eu acho que eu falei lá. Deixa eu botar aqui. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É exatamente isso que a gente falou. A lei por intermédio de Moisés, a graça por intermédio de Jesus Cristo. Qual você quer? A lei ou a graça? Eu prefiro a graça. Romanos 3, do 19 ao 24. O que vai dizer lá em Romanos 3, do 19 ao 24? Vamos ver lá então. Romanos 3, do 19 ao 24, vai dizer assim, ó. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei servia para nos acusar, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, em razão de que a lei vem pelo pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei dos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, esse é o detalhe da lei e esse é o detalhe da graça. A graça veio para cumprir aquilo que a gente não conseguia anteriormente. Agora, olha lá que diz em Romanos 5, do 20, 5, 20 e 6, 14. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui que a gente pode avançar. Sim. Romanos 5, 20. Vamos dar uma olhadinha ali, então. Romanos 5, 20. Confesso que eu estou um pouco perdido ainda com esse computador, mas a gente vai aprendendo e o importante aqui é termos o estudo, né? Romanos 5, 20. Ó. O que diz lá? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. A lei mostra a ofensa, o pecado, o erro, mas a graça, né? Mas onde abundou o pecado, sobreabundou a graça, porque Cristo morreu por nós. Aí depois nós temos Romanos 6, 14, que diz assim, ó. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Você entendeu? Não estamos mais debaixo da lei. O texto continua, havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Então não existe uma contradição, a gente tem que entender o que significa a graça. Entende? Essa é a pequena e grande diferença. A gente vai entrar agora, vamos voltar lá nos slides para ver o que continua dizendo lá. Romanos 7, do 1 ao 16 e do 21 ao 25. Esse é um texto longo, mas é interessante
que a gente... Interessante que a gente esteja inteirado desse texto aqui. Romanos 7. Do 1 ao 14. Romanos 7, do 1 ao 16, na verdade, diz assim: Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pelo marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio de corpo de Cristo, para pertencertes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realces pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. O que mais que diz? Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não a caducidade de letra. Então, o que está querendo dizer aqui? Ele não está dizendo assim, a gente não precisa observar a lei, a gente tem que observar a lei, mas não a caducidade das letras da lei. Os pontinhos, todos aqueles que eram determinados, não. Quer saber o que é guardar a lei? Eu vou dizer para vocês agora, vou até parar vou até parar aqui de compartilhar a tela para dizer para vocês. A lei, ela está dentro de você. Quer saber o que significa a lei? Quando você vai fazer uma coisa, você olha para os lados. Olhei para o lado, será que tem alguém vendo? Isso é a lei. Esse momento você tem que obedecer a lei. Tá bom? Porque você sabe, você está olhando para o lado porque você sabe que você está a ponto de errar. E aí esse é um momento de grande conflito. Então a lei, ela está dentro de você, ela não está mais em perto. Entende? Então, muitas coisas que para você parece errado não são, mas muitas coisas têm que ser levadas em conta que para você não parecia ser errado. São coisas que desvirtuam o teu pensamento de Deus. Quando você ouve aquela voz no seu ouvido dizendo assim, não faça, e você faz, você está desobedecendo o Espírito Santo, que é uma orientação. E aí, para isso, não existe lei. Entende? A lei é uma guerra. E a graça, ela serve, sabe para quê? Quando você comete um pecado involuntário. Para isso, existe graça. Quando você peca, você percebe que pecou depois e pensa assim, nossa, eu não queria ter feito isso, eu fiz involuntariamente. Para isso existe a graça do Senhor Jesus. Agora, para o pecado que você cometeu você cometeu consciente, você precisa ainda pedir perdão por esses pecados. Entende? Nesse momento, a lei está surgindo dentro do teu coração. Nesse momento, está, infelizmente, sendo gerado morte dentro de você. Por isso, você tem que pedir perdão a Deus, se lembrando que existe um advogado no céu, que morreu por você, que é o seu cordeiro, que é o seu sacrifício. Ore em nome de Jesus, peça perdão por esse mesmo pecado voluntário que você cometeu. Mas para todos os outros involuntários, a graça de Cristo te basta. E para os pecados que você pediu perdão, a graça de Cristo também te basta. Não te condene por ele. Não te condene por esses pecados que você já pediu perdão. Eles estão perdoados e jogados no fundo do mar. É o que a palavra diz. É exatamente o que a palavra diz. Então vamos continuar a leitura. Vamos continuar a leitura que a gente está fazendo aqui então. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado.
Outra hora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. É exatamente o que eu falei e comentei para vocês. A morte é gerada exatamente depois do pecado. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Entende? Esse é o ponto. Eu até vou parar por aqui, neste ponto, para você entender. Eu não estou negando a lei. Não. Você tem que entender o que é sombra e o que é realidade. É simplesmente isso. Sombra e realidade. A realidade da lei é a graça. A sombra da graça é a lei. As duas se complementam? Sim, exatamente. As duas se complementam. A gente não pode, de maneira nenhuma a gente pode anular as coisas. A gente tem que olhar para as sombras. As sombras, elas nos apontam todas as coisas que aconteceram. E se muitas coisas da sombra não eram legais, não eram boas, a gente tem que olhar para a realidade. Porque a realidade nos traz a certeza dos bens vindouros. Essa é a verdade. Vamos ver aqui o que mais traz os slides aqui que eu deixei pronto. Romanos 7, de 1 ao 16, e nós vamos ler do 21, o 7 também do 21 ao 25. Vamos ler, vamos terminar todos os textos aqui, para a gente não ficar nenhum para trás. 21 a 25, né? Vamos lá, então. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do mal que reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Quem será que me livrará? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Entende? Essa é a diferença. Essa é a diferença. A graça, ela faz o que você não tem a capacidade de fazer. Cristo, ele faz as obras que você deveria fazer. Mas, infelizmente, a lei, ela guerreia dentro do nosso coração, que ainda, do nosso corpo, que ainda é carnal, guerreando contra o espírito. A guerra, ela sempre foi e sempre será espiritual. Essa guerra é uma guerra de carne contra espírito. E nós temos que estar inteirados sobre isso. Porque a nossa carne, ela nos manda fazer uma coisa. O pecado nos mostra, através da carne, coisas que a gente tem vontade e anseio de fazer, como carnais. Mas o Espírito nos mostra diferente. E quando a gente está nessa luta constante, Deus chega e diz para nós, a minha graça te basta. Porque aquilo que você não consegue vencer, a graça de Jesus cobre. Porém, aquilo que você faz voluntariamente gera morte. Porém, aquilo que você faz involuntariamente, a graça de Jesus cobre. Esse é o ponto principal. O ponto principal para entendermos lei e graça. Então, irmãos, essa foi a primeira parte do vídeo. Como a gente leu aí, muitas sombras e muitas realidades. Muitos versos, eu poderia ter trazido muito mais aqui. Mas eu garanto a vocês que muitas coisas ainda vão vir, tá? Estou preparando o segundo vídeo aqui, a continuação desse vídeo. A gente vai entrar em outros pontos, nós iremos entender agora sobre corpo físico, sobre corpo celeste, iremos entender a sombra sobre todas essas coisas. Cidade de Jerusalém, Jerusalém celeste. Tabernáculo, iremos entender o que significa a realidade do tabernáculo. Iremos estudar muitos outros pontos. Então, iremos adentrar em muitos assuntos que, por muitas vezes, estavam escondidos da gente.
Por isso eu gostaria que você continuasse aqui, assistisse o próximo vídeo, que estará na sequência deste, tá bom? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe aqui a sua contribuição, seu joinha, né? Que assim mais pessoas possam ver e pode também compartilhar os vídeos. Tem muitos outros vídeos aqui no canal também, que pode te servir para mais aprendizado, tá bom? Então, na sequência, você pode estar assistindo o próximo vídeo deste mesmo estudo. Deus abençoe.